Todo mundo tenta entender minhas atitudes e até a julga. Mas o que também ninguém entende é que eu quero sair dessa. Eu não gosto de viver assim. Além de mim, existe a vontade de outras 2 pessoas na minha cabeça. Só que pra você, elas não existem. Pra mim, elas são minhas melhores amigas. E também minhas piores inimigas. Eu tive o diagnóstico às vésperas de fazer 30 anos. Depois que eu tive o diagnóstico, fazendo um histórico da minha vida, fazendo um histórico da minha alimentação, os médicos chegaram à conclusão que desde os 12 anos eu tenho um transtorno alimentar. Tive bulimia a partir dos 12 anos. A anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por uma busca pela magreza. Essas pacientes, então, elas se veem muito mais gordas do que de fato elas estão e elas querem emagrecer, que é o que nós caracterizamos como uma distorção da imagem corporal. Na bulimia nervosa, diferentemente da anorexia nervosa, a paciente não quer perder cada vez mais peso. Ela tem um peso adequado ou, claro, às vezes ela pode apresentar um sobrepeso ou até mesmo ser obesa. Ela tem episódios de perda de controle alimentar, o que nós chamamos de compulsão alimentar. São episódios onde, num curto período de tempo, às vezes em torno de 15 minutos ou meia hora, podendo chegar até 1 hora, ela come exageradamente. Devido a essa compulsão, isso traz um mal-estar físico e até mesmo psíquico. E o que acaba acontecendo? Ela usa de medidas inadequadas para perder esse peso. Muitas vezes são medidas que nós chamamos restritivas ou muitas vezes medidas purgativas, que são, na verdade, inadequadas para que ela perca o peso que ela quer. Os médicos preferem classificar não como uma anorexia bulímica, eles preferem dizer que é a nomenclatura correta é a anorexia purgativa, que aí se diferenciaria da anorexia tradicional que todo mundo conhece, que é só restrição. Então, digamos assim, nos grandes grupos a gente tem a bulimia e a anorexia, e no grupo de anorexia a gente tem a anorexia restritiva e a anorexia purgativa. Comi muito. Eu acabei de me pesar e tô muito gorda. Eu não consigo me controlar. Sou uma fracassada. Eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Ela não tem uma frescura, ela tem o próprio transtorno faz com que o pensamento dela seja direcionado para isso, com que os órgãos dos sentidos colaborem para que ela tenha
distorção de imagem corporal, isso faz toda a diferença. Isso as meninas com anorexia. Com bulimia já não tem tanta distorção de imagem corporal, mas não tem um pensamento parecido com o que a maioria das mulheres ou de outras pessoas teriam. Quando uma paciente com transtorno alimentar vê uma foto de alguém muito magra, ela vai pensar num primeiro momento que ela pode até ter uma repulsa por aquela fotografia, por aquele corpo tão emagrecido. Mas a paciente com anorexia nervosa, num segundo momento, muito próximo desse primeiro momento, ela vai começar a pensar que por que ela não está tão magra quanto aquele corpo. E o que ela vai poder fazer para ficar mais magra do que aquele corpo, e entra como se fosse uma competição com a foto que ela está observando. A paciente com bulimia, ela tem uma visão e uma percepção do próprio corpo mais similar à nossa. Então ela vai ter a repulsa e ela não vai querer chegar naquele corpo, né? Ela tem uma imagem de um corpo ideal, mas que é um corpo ideal mais próximo de uma realidade, diferente da paciente com anorexia nervosa, que tem uma distorção da imagem corporal. Então ela realmente não consegue perceber quão magra ela está e quão feio fica esse corpo tão emagrecido. Alguns momentos da nossa vida em que a gente tem dificuldades, essas dificuldades a gente acaba passando diretamente pela comida. Então, assim, pode ser um nervosismo, uma ansiedade ou até mesmo uma culpa mesmo, uma forma de se punir. E no momento que você vê aquilo, você se sente mais culpada ainda de colocar uma comida dentro do seu corpo que vai te engordar e tudo mais, mas isso para além, assim. Você vê que você não conseguiu lidar com uma situação do cotidiano, sabe? E isso que pesa, e a culpa fica muito grande. Eu poderia acontecer de eu passar assim, uma semana comendo uma maçã por dia, e quando eu comia essa maçã eu ficava com uma culpa enorme e vomitava essa maçã. A minha motivação para emagrecer nunca foi ligada à estética, né? A um padrão de beleza, de uma modelo, não. Mas eu nunca me via magro o suficiente, né, para falar tá bom. Então era sempre, eu quero emagrecer, até para ficar com uma margem de segurança, que se eu sair no final de semana, comer um pouco a mais, era uma coisa assim uma busca que não tinha fim, né? Sempre é aquela coisa de 1 quilo a menos, não tinha uma meta de quero ficar 12 quilos mais magra. Sempre chegava no meu alvo e não ficava satisfeita, aí eu tinha outra meta e assim eu ia indo, quilo a menos. Filha, você não comeu quase nada. Tá sem apetite? Mais ou menos. Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Uhum. Olha, eu vou pegar a sobremesa. Não precisa, mãe, não precisa. Tem certeza? Eu tô bem. Começando a me sentir fraca. Não deve ser a falta de comida, porque eu ainda tô comendo como uma gorda. Eu consegui resistir ao café da manhã, consegui passar o almoço, só que eu não consegui resistir e comi uma barra de cereal na escola hoje. Foi só isso o dia inteiro. E eu tô preocupada, porque eu acho que meus pais estão começando a desconfiar. Às vezes eu acho que eu tô traindo a confiança deles, mentindo pra eles que eu já comi. Mas eu não queria mentir pra eles. Não queria mentir pra eles, nem pro meu professor de vôlei. Eu quero jogar vôlei. Só que pra jogar vôlei eu tenho que comer. Mas eu não quero ser gorda. E eu preciso emagrecer. Talvez quanto mais fraca eu estiver, melhor. Eu preciso ir no banheiro me livrar disso. A paciente pode sentir os efeitos do transtorno, sim. Só que aí vem a história do conflito, porque ela tem
uma percepção real, um monte de gente falando para ela que está acontecendo aquilo, ela pode até perceber, mas tem um impulso que é do próprio transtorno que a faz recuar e voltar a pensar que nada daquilo tem a ver, que uma coisa não tem ligação com outra. E aí a gente tem um conflito, porque aí é a informação real, racional que vem contra aquilo que ela está sentindo que é do transtorno. E aí a gente tem grandes problemas. É comum a paciente estar ficando cada vez mais debilitada e achar que está ficando bem, que está atingindo o objetivo. O problema disso é que o objetivo nunca é alcançado. O objetivo está sempre um ponto à frente na balança. Então, se eu cheguei a 40, é 39, é 38. Não existe um limite a respeitar. O número que vem adiante é sempre mais interessante. Isso é muito complicado. Eu conheci a bulimia, mas eu usei ela como uma válvula de escape, tá? Emagrecimento mais rápido. Mas na época eu era praticamente uma criança, né? Eu tinha 12 anos, então eu não queria saber das consequências. Queria saber dos meus ganhos com isso. Eu acho que eu só consegui me recuperar porque no momento que eu vi que as coisas estavam ficando mais sérias, eu já procurei ajuda. Então eu não fiquei caminhando muito naquilo. No momento que eu percebi que as coisas estavam indo por um mau caminho, aí eu já procurei ajuda. Eu tinha um conflito muito grande porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu queria parar e não sabia o que estava acontecendo. Então assim, vinha um impulso que eu não tinha força. Eu não sabia da onde tirar força para lidar com isso. Eu nunca associei a bulimia como uma amiga, mas sim como uma inimiga. Já a anorexia, sim. Quando eu almejava me tornar uma anoréxica, aí sim. Depois que eu comecei a perceber que isso afetava a minha saúde, eu acho que já era um ponto que, como uma dependência química, eu falava, amanhã eu vou parar, e eu não conseguia parar. A hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu paro. E aí eu entrei num caminho sem volta, que graças a Deus eu consegui voltar, né, mas só com ajuda, porque sozinha eu já não conseguia mais. Depois, já de ter passado por uma internação, eu ainda achava que eu podia me autotratar, né? Eu fazia o que eu achava que era preciso e o que eu achava que era exagero do médico eu não fazia. Então eu meio que selecionava. E chegou num momento que eu já estava abaixo do meu peso da minha primeira internação e com uma vida normal, achando que eu estava assim no controle, achando que eu podia fazer minha vida normal, então continuava na academia, continuava me alimentando cada dia menos, até que chegou um dia que eu tive um apagão dirigindo numa avenida movimentada, um horário de pico aqui na minha cidade. E naquele momento eu senti que eu estava morrendo mesmo, né? Eu tive quase uma parada cardíaca e apaguei dirigindo. Por sorte o carro foi para a calçada e quando eu voltei, muita gente buzinando e me xingando, né? Que louca, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém parou para me ajudar. Foi um momento de pânico, de desespero. Meu filho foi junto com meu marido me socorrer, ele me viu, eu não conseguia sair do carro, tive que ter ajuda para sair do carro e aquele sofrimento nos olhos dele, ali eu falei não, ali eu decidi me entregar de corpo e alma ao tratamento. Eu não entendo porque as pessoas ficam tentando se meter na minha vida. Acham que eu tô ficando neurótica, contando caloria. A verdade é que ninguém sabe o que passa pela minha cabeça. Acham que é frescura eu não comer. Acham que eu tô querendo ser modelo e coisa e tal. Não é nada disso. Eu já nem sei porque eu quero emagrecer. Virou um vício. Eu não consigo parar. Filha, precisamos conversar. Sobre o que, mãe? Tô preocupada com você. Você tá diferente.
A paciente com bulimia nervosa, ela vem procurar ajuda, ela tem uma noção, depois de um certo tempo, de que o seu comportamento é alguma coisa que não é normal, que não é saudável, tem muita vergonha desse comportamento e ela vem buscar ajuda, em geral escondido dos familiares. A paciente com anorexia, ela não tem essa noção, ela percebe o próprio comportamento e o relacionamento dela consigo mesma e com o corpo como normal, como aquilo que ela quer para ela mesma. É o que a gente chama de ego sintônico, quer dizer, está de acordo com os desejos dela. Então ela não tem essa noção, né? Ela nega o risco do baixo peso e ela acredita que o que ela está fazendo é normal e é adequado. Mas a recuperação existe tanto no sentido da diminuição dos sintomas, então na bulimia a paciente parar de ter a compulsão alimentar e de tentar eliminar o ganho de peso, né, pelos métodos de purgação que a gente chama, né? E na anorexia de deixar, primeiro de melhorar o baixo peso e de diminuir a recusa alimentar. E a gente vai entender a recuperação no transtorno alimentar quando elas começam a viver a vida usando outras estratégias para lidar com os problemas que não esse comportamento alimentar alterado. Então, a paciente está recuperada quando diminui os conflitos entre o que a doença manda e o que ela quer e quando ela se aceita do jeito que ela é. Por um lado, tem essa ideia de que são doenças um pouco glamourosas, né? Principalmente a anorexia. Então você tem os casos das celebridades que tiveram um transtorno alimentar, o caso das princesas, né? Da princesa Diana, que é o caso mais famoso. Então tem uma certa aura de glamour, mas também existe muito preconceito, né? Porque junto com o glamour vem uma certa imagem de futilidade, né? Como se fossem preocupações de pessoas fúteis, excessivamente vaidosas, muito preocupadas com a aparência, que não teriam conteúdo. E na verdade não é assim. São doenças que trazem um sofrimento muito grande e são muito difíceis de encontrar algum tipo de compreensão no outro, né? Normalmente as pessoas que estão de fora não entendem. E essa crença de que é uma frescura, de que é algo relacionado à vaidade excessiva, uma coisa superficial, isola mais ainda as pessoas com um transtorno alimentar daquelas pessoas que estão à volta dela que podiam dar um apoio. E são muito difíceis de encontrar algum tipo de compreensão quando se descobre que tem um transtorno alimentar. E quando a família chega a saber disso, e os amigos chegam a saber disso, o transtorno já está bem avançado, né? E aí a pessoa já está com algum problema de saúde mais grave. E isso gera muita angústia nas pessoas. Elas querem que a pessoa que está com transtorno alimentar se cure logo, né, para não correr mais risco. Isso muitas vezes faz com que as pessoas tentem criticar ou tentem dizer para aquela pessoa o que ela tem que fazer. E isso é visto pela pessoa que está sofrendo como mais uma falta de apoio, como mais um distanciamento daquelas pessoas que ela precisaria para se motivar a melhorar. É ter uma atitude de não criticar, não fazer comentários sobre a aparência, sobre a forma do corpo, né? E procurar dar esse apoio compreensivo. Nesse episódio do banheiro, eu vomitei muito sangue. E eu desmaiei no banheiro, não tinha ninguém em casa e eu fiquei horas lá dentro, né? E aí depois disso eu me assustei bastante, resolvi procurar tratamento. E aí eu comecei, quando eu vi que eu tava mal, eu comecei a frequentar as comunidades de ajuda. E no que eu comecei a frequentar essas comunidades, eu pedi para uma das moderadoras se ela tinha algum contato, se ela sabia de alguém que poderia me tratar, né? Se ela sabia de algum médico. E aí eu comecei a conversar com eles pela internet mesmo, com a equipe do HC pela internet. Depois de tudo resolvido, eu tô trocando e-mail com o meu psiquiatra, que assim, pelo que ele já tinha conversado, ele seria meu médico mesmo. Como eu era de menor, eu só precisava que a minha mãe fosse comigo. Depois de tudo tá certo, eu sentei com a minha mãe e falei: mãe, eu tenho transtorno alimentar, tenho bulimia, eu já procurei tratamento, só preciso que você vá lá comigo. Ela se assustou pra caramba, mas ela foi.
E ela ficou feliz pela minha iniciativa também, né? Por ter corrido atrás do tratamento. Foi difícil correr atrás sozinha, né? Mas tanto que eu não contei pra ninguém, assim, não contei pra amigos, ninguém que eu confiava. Foi tudo sozinha mesmo. Eu lembro que eu tinha 15 anos. Como a gente passava muitos problemas dentro de casa, eu ser uma filha doente que tá precisando de ajuda era um peso muito grande. Eu me culpava muito. E aí que eu tinha recaídas maiores ainda. É o lado bom com o lado mal brigando o tempo inteiro e chega um momento que o lado mal domina, você até quer, você tem a vontade, mas você não consegue, né? Você tem que ter muita disposição, muita vontade, muita garra, uma equipe muito competente. Em um período do tratamento eu fazia porque eu sabia que era o melhor para mim, mas não porque eu aceitava o meu corpo daquela forma ganhando peso. Depois de um tempo, acho que depois de 1 ano de eu já com peso estabilizado, é que eu comecei a fazer de uma forma natural e não porque eu precisava. No começo eu fazia como um remédio, agora eu preciso comer. Eu sei que eu preciso comer porque é bom pra mim, eu não posso, senão eu vou morrer. E depois de um tempo, depois de muito tempo, é que esses pensamentos obsessivos saíram da minha cabeça. Eu achava que nunca iam sair. Eu achava que eu ia ter que aprender a conviver com eles. Né? Eu já sabia que aquilo não era pra mim, que não era a minha voz, que era a voz da doença. Né? Mas levou um tempo para que isso saísse de vez e que eu comesse sem a culpa, né? Eu comia porque eu tinha que comer, mas a culpa ainda vinha. Então foi um processo, é lento, mas é possível. Você é seu próprio inimigo no tratamento, porque você pode estar na melhor equipe, mas se você não tem a sua parcela de contribuição, não vai funcionar o tratamento. Né? Porque você tem uma tendência a burlar o tempo todo. Eu passei dos 12 anos aos 30 burlando. Ninguém sabia, é uma doença muito silenciosa. Como eu representava o tempo inteiro, uma atriz. Então, assim, você mudar esse padrão dentro de você é uma coisa que demora, é uma coisa que... E as pessoas confiarem em você também é uma coisa que demora muito também. A doença, ela criava um escudo do mundo para mim. Né? Eu só sabia viver com a doença, por mais que me fizesse mal, eu só sabia viver com a doença. Eu tinha medo do lado de lá, saudável, né? Esse pulo que eu tinha que dar. Mas foi uma vitória muito importante, assim, porque a doença ela te tira muito do presente, porque você nunca está naquela situação. Quando eu me curei de tudo isso, quando eu consegui sair da doença, a sensação que eu tenho hoje é que eu vivo cada momento, eu vivo o presente, eu vivo hoje. E me dá uma sensação de pesar, às vezes, de pensar quanta coisa eu perdi, né? Quantos momentos da vida do meu filho eu perdi, de estar ali presente fisicamente, mas com a minha mente em outro lugar. Então, eu acho que a identidade de viver hoje sem isso é simplesmente viver. Eu achei que minha mãe ia brigar comigo, mas não. Ela falou que eu preciso de ajuda e que vai me ajudar. Mas como ela vai me salvar de algo que já faz parte de mim?